Olá pessoal, vamos então resolver a primeira lista de exercícios. Então o primeiro exercício fala o seguinte: define o espaço amostral associado aos experimentos abaixo. Então o primeiro deles é o lançamento de um dado. Então eu posso falar que ômega 1 são os números de 1 a 6, porque são os números possíveis que eu vou ter no lançamento de um dado. Então seria 1, 2, 3 até 6. Segundo experimento, lance uma moeda 5 vezes e verifique o número de caras. Então notem, se eu for verificar o número de caras em 5 lançamentos, eu posso ter nenhuma cara, eu posso ter uma cara, 2, até 5. Então quer dizer, eu posso ter 5 coroas, 0 caras, 4 coroas e uma cara, 3 coroas e 2 caras, ou 5 caras e 0 coroas. O terceiro, lance uma moeda até que uma coroa apareça e conte o número de lançamentos. Então vejam, eu vou lançar uma moeda, então pode sair coroa no primeiro lançamento, no segundo, no terceiro, e assim sucessivamente. Veja que pode ser até infinito, por quê? Porque na verdade a moeda pode ter duas caras, e nesse caso nunca vai sair coroa. Então isso pode acontecer, então por isso que a gente pode ter de 1, 2 até infinito. O terceiro, verifique o tempo de funcionamento de uma lâmpada até falhar. Então o nosso ômega 4 seria o quê? Seria um tempo t pertencente aos reais, então é um tempo que é um número real, né? Pode ser, por exemplo, 0,12458 segundos, dado que t é maior ou igual que zero. Então é um número real e tem que ser positivo, porque o tempo sempre é positivo. O quinto, meça a altura de um jogador de basquete da seleção brasileira. Então é parecido com o anterior, vai ser o quê? Vai ser, na verdade, uma altura pertencente aos reais, tal que essa altura seja maior ou igual que zero. Vamos definir, então, por exemplo, que essa altura esteja entre, por exemplo, 1,50 m, menor ou igual que h, que é menor ou igual que 2,5 metros. Eu posso decidir dessa forma, ou, se eu quiser ser mais geral, eu simplesmente defino como sendo h pertencente aos reais, tal que h seja maior ou igual que zero. Pronto, essa é uma outra maneira. Tá? Então, agora vamos ao exercício 2. O 2 fala o seguinte: enuncie um evento associado a cada um dos espaços amostrais do exercício anterior. Então, por exemplo, o que seria um evento para o primeiro caso? O evento 1 seria, por exemplo, sair um número par, certo? Então seria 2, 4 e 6. O evento 2, que é associado ao segundo espaço amostral. Lance uma moeda 5 vezes e verifique o número de caras. A gente pode ter, por exemplo, saiu duas caras. O evento 3, lance uma moeda até que apareça uma coroa. Então pode ser, por exemplo, lançar 5 ou mais vezes. O evento 4 é o evento do funcionamento da máquina. Então, por exemplo, a máquina dura trabalhar por mais do que 5 horas, vamos supor que o t é medido em horas, e o 5 seria, por exemplo, medir uma pessoa com mais de 2 metros. Então seria h maior que 2 metros. Pronto, então vejam que os eventos são sempre, eles sempre estão contidos, na verdade, no espaço amostral. Então são sempre um subconjunto do espaço amostral. No segundo exercício, nós temos o paradoxo do aniversário. Ou seja, em uma sala há 30 pessoas, qual é a probabilidade de que duas dessas pessoas façam aniversário no mesmo dia? Então, na verdade, o que acontece? A gente vai ter aqui uma sala. Nessa sala eu vou ter 30 pessoas. Então, tem várias pessoas aqui dentro. Eu vou selecionar duas pessoas. E eu quero saber qual a chance de que essas duas pessoas não façam aniversário no mesmo dia. Então, na verdade, a gente vai definir o evento A, que vai ser simplesmente fazem aniversário no mesmo dia. E a gente vai calcular simplesmente a probabilidade de A complementar. E ela vai ser simplesmente 1 menos P de A. Então, qual seria a chance do complementar? Então, P de A complementar seria o seguinte: eu vou selecionar dentre essas 30 pessoas, elas não vão fazer aniversário no mesmo dia. Então, cada uma vai fazer aniversário num dia diferente. Então, quanto que é esse P de A? Seria simplesmente P de A complementar, na verdade. Quanto seria o P de A complementar? Seria a primeira pessoa ela pode escolher 365 dias dentre 365. A segunda pessoa, se essa pessoa pegou, por exemplo, 1º de fevereiro, então essa segunda aqui não pode escolher 1º de fevereiro, então vai ser 364 sobre 365. A próxima, 363 dividido por 365. E assim vai, até a última que vai ser 365 menos 30 dividido por 365.
E aqui faltou um mais um, né? Porque na verdade esse total aqui são 30 termos. Porque são 30 pessoas, né? Fazendo essa conta aqui, se a gente basta botar no Python para fazer essa conta, então na verdade o que a gente calculando, o P de A vai ser simplesmente 1 menos o P de A complementar. Isso aqui vai ser simplesmente 1 menos 0,3, que vai dar 0,7. Então a chance de que duas pessoas selecionadas aleatoriamente entre 30 pessoas, a chance de que façam aniversário no mesmo dia é igual a 0,7. Então esse aqui é o famoso paradoxo do aniversário. Quem quiser pode dar uma olhada aqui na Wikipedia. Então você digita em paradoxo do aniversário e ele vai resolver para um caso geral, para um caso N. Então o que vocês têm que fazer é simplesmente substituir o N por 30, tá? Então quem tiver dúvida pode dar uma olhada aqui, tem até uma simulação aqui em Python para mostrar como é que essa curva evolui. Então vocês podem ver que, por exemplo, ela só vai chegar realmente em 1 quando a gente tiver 365 pessoas, então ela vai ser uma curva que parece mais ou menos uma sigmoide, tá? Então dê uma olhada aqui no paradoxo aniversário na Wikipedia e tenta entender um pouco mais. Mas é um problema interessante porque ele não é óbvio, né? Então é um caso em que a probabilidade ela engana. Então tem que tomar muito cuidado com esses cálculos de probabilidade. Vamos fazer o exercício 4. Um novo teste diagnóstico para detectar o HIV é apresentado tendo 95% de chance de dar um resultado positivo se o paciente é portador. Okay? E 98% de dar um resultado negativo se o paciente não é portador. Em uma população com prevalência de 1 sobre 1000 pessoas, caso de HIV, seria a fração de infectados, qual é a chance de que uma pessoa com teste positivo realmente ter o vírus? Então, nesse caso, a gente sempre começa pela pergunta, né? Em uma população com prevalência 1 sobre 1000, qual é a chance de que uma pessoa com teste positivo realmente ter o vírus? Então, a gente vai definir como o evento A, que a pessoa teve o teste positivo, e o evento B é o caso da pessoa ter HIV, certo? Então, o paciente está infectado. Então, o que a gente quer calcular? A gente quer calcular, na verdade, a probabilidade do paciente estar infectado, dado que o teste foi positivo. Então, a gente inverte sempre a probabilidade, então vai ser P de A dado B, vezes P de B, dividido por P de A. Quem que seria P de A? Bom, o A seria o teste foi positivo. Então a gente vai ter, por exemplo, o paciente está infectado ou ele não está infectado, então a gente tem uma população enorme, e o evento A, ele pode tanto dar positivo em quem tem a doença e em quem não tem. Então vai ser simplesmente, quem que é o P de A? É a parte de A que está em B, mais a parte de A que está em B complementar. Então a gente escreve o quê? A gente escreve, por exemplo, essa parte aqui seria a probabilidade de A intersecção com B, mais a probabilidade de A intersecção com B complementar. Tá? Isso aqui seria o nosso P de A. E aí o que acontece? P de A intersecção com B eu posso escrever como sendo o quê? P de A dado B, P de B. Então seria P de A dado B, P de B. E o outro termo seria o complementar. Então seria P de A dado B complementar, P de B complementar. Então é importante sempre fazer esse desenho aqui para vocês entenderem quem que é o espaço amostral e quem que é o evento. O evento aqui seria o A e o espaço amostral seria o B e união com B complementar. Tá? Bom, agora vamos colocar quem são essas probabilidades. Então, que seria quem? Ó? P de A dado B é o quê? Dado que o o paciente está infectado, qual é a chance do teste ser positivo? Então ele fala, ó, 95% de chance de dar um resultado positivo se o paciente é portador. Então isso aqui seria 0,95. P de B é o quê? É a chance do paciente estar infectado. Então pega uma pessoa qualquer da população, qual é a chance dessa pessoa estar infectada? Então é 1 sobre 1000. Aqui embaixo a mesma coisa, 0,95, 1 sobre 1000. E agora esse termo aqui, o que seria? Dado que o paciente não está infectado, qual é a chance do teste ser positivo? Então a gente viu que se o paciente não está infectado, o teste dá positivo em 98% das vezes, certo? Então seria o quê? Na verdade, essa informação a gente não tem. Na verdade, a gente tem essa informação aqui, ó. Então seria, dado que o paciente não está infectado, quer dizer, dado que ele não está infectado, então seria B complementar, qual a chance do teste ser negativo? Então isso aqui seria 0,98, que é o que dá aqui no exercício. Ó. 98% de chance de dar negativo se o paciente não é portador. Então o que vai acontecer? Então, vejam, se ele não está infectado,
a chance do teste dar negativo, dado que ele não está infectado, a chance de dar teste negativo é 0,98. Eu quero calcular o quê? Eu quero calcular a probabilidade do teste ser positivo, dado que ele não está infectado. Então vai ser quanto? Vai ser simplesmente o complementar, né? Porque vejam, ou ele está, se ele não está infectado, só tem duas possibilidades, certo? Então eu tenho o quê? Eu tenho que P de A dado B complementar mais P de A complementar dado B complementar tem que ser igual a 1. Ou seja, se o paciente não está infectado, ou o teste dá positivo, ou o teste dá negativo. Então esse termo aqui é 1, ou menos 0,98. Então seria quanto esse termo aqui? 0,02. Tá? Então isso aqui seria 0,02. E o P de B complementar é 1 menos 1 sobre 1000. Tá? Então agora se a gente fizer essa conta aqui, basta preencher os valores e fazer as contas, a gente vai chegar que a resposta é 0,045. Então vejam, parece baixo? Parece. Mas notem que P da chance do paciente estar infectado é 1 sobre 1000. Que vai dar quanto? Vai dar 0,001. Enquanto que P de B, dado a informação de A, ou seja, dado que ele fez o teste e deu positivo, vai dar 0,045. Então aumentou 45 vezes a chance dele ter a doença. Então por isso que esse teste, embora o valor seja baixo, ele aumentou muito a chance, certo? Então tem que tomar cuidado com isso, porque na verdade engana, né? A gente acha que como o valor dá baixo, a pessoa não tem a doença. Não quer dizer isso. Quer dizer que esse teste, ele aumentou em 45 vezes a chance da pessoa ter doença. Agora ela precisaria fazer um teste de sangue, por exemplo, para ter certeza. Então esse é um típico exemplo onde a gente usa os testes rápidos para fazer uma pré-seleção de quem tem a doença. No exercício 5 a gente tem o seguinte: suponha que lancemos 3 moedas, seja a variável aleatória y número de caras obtidas. Calcule a distribuição de probabilidade de y. Então vejam, se eu tenho 3 moedas, eu posso falar que C é o evento que representa sair cara, R é sair coroa, então eu posso ter cara, 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 coroa, cara, e assim sucessivamente. Então notem que como eu tenho duas saídas possíveis e eu tenho 3 moedas, o tamanho do meu espaço amostral é simplesmente 2 elevado ao cubo, que é 8. Então essa é uma maneira fácil de a gente ver, né? Então como eu tenho duas saídas possíveis, eu tenho 3 moedas, então seria 2 elevado ao cubo. A variável y pode assumir os valores 0, 1, 2 e 3, ou seja, nenhuma cara, uma cara, duas ou três caras. Se a gente falar que P de C é igual a P e P de R é 1 menos P, então está aqui, né? Então P de Y é igual a 0, qual seria? Coroa, coroa, coroa. Qual a chance de ser coroa? É 1 menos P. A gente assume que os eventos são independentes, ou seja, o lançamento das moedas, uma moeda não interfere, um lançamento não interfere no outro, então seriam, na verdade, lançamentos independentes, então basta multiplicar as probabilidades, então seria 1 menos P ao cubo. A chance de sair uma cara tem essas possibilidades aqui, ou seja, sai coroa, coroa, cara, coroa e cara, coroa, coroa. Ou seja, três possibilidades. A chance de sair uma dessas aqui é simplesmente P, 1 menos P ao quadrado, que ou seja, uma cara e duas coroas. Então vou ter que somar, vai dar 3. Duas caras seria cara, cara, coroa, coroa, cara, cara. Nesse caso aqui seriam duas caras, então P ao quadrado vezes 1 menos P. Como são três possibilidades, eu somo todas. Então vai ser 3 vezes P quadrado vezes 1 menos P. E a chance de eu ter três caras seria simplesmente P ao cubo, porque são três, cada uma é P. Né? Se eu assumir agora que a moeda é justa, então essa é a nossa distribuição. Então vai ser simplesmente P vezes menos P ao quadrado vai dar 1 oitavo. Para 1 vai dar 3 oitavos, porque é 3 vezes 1 oitavo. Para 2 é também 3 vezes 1 oitavo. E 3 vai dar simplesmente, na verdade isso aqui está errado, não é 3 oitavos. Na verdade vai ser simplesmente também 1 oitavo. Ok? Por quê? Porque vai ser 1 meio elevado ao cubo, então é simplesmente 1 oitavo. Vamos agora fazer o sexto exercício. Seja x uma variável aleatória com função densidade e probabilidade, f de x é b elevado a bx, a menos bx, para x maior ou igual que zero, mostre que pj, que é a chance de x estar entre j e j mais 1, tem essa cara aqui, e aí vai ter esse formato, tá? E a gente quer achar quem que é o a. Então vamos fazer esse exercício. Na verdade, essa distribuição que aparece aqui é a distribuição exponencial, em vez de b vai ser lambda, a gente vai aprender nesse curso. Então, para calcular o pj, como x é uma variável aleatória contínua, então vai ser uma integral de j até j mais 1 de quem? Da f de x dx. Então vai ser uma integral de j até j mais 1 de b
e a menos bx dx. Bom, quanto é que é a integral de a elevado a x dx? Eu vou falar que esse ax é um certo u, então eu tenho que dx é simplesmente du sobre a, porque eu passo esse a dividindo, né? Então vai ser simplesmente uma integral de e elevado a u vezes dx, que é du sobre a. Bom, a integral da exponencial, ou seja, e elevado a u, a integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u. Então isso aqui seria simplesmente e elevado a u sobre a, então vai dar simplesmente e elevado a ax sobre a. Então na integral da exponencial cai a constante que estiver multiplicando x. Então quanto é que vai ser isso aqui? O b sai para fora da integral, que eu não preciso dele. Então vai ser e elevado a menos bx dividido pela constante que está multiplicando x. Quem que é? E menos b. E aí vai ser de j até j mais 1. Então vai ser quanto isso daqui? Bom, esse b eu posso cortar com esse b, então vai sobrar um sinal negativo aqui. Então seria menos. E aí vai ser quanto? E elevado a menos b vezes j mais 1. Então substituo j mais 1 por x, menos o segundo termo. Então, menos e elevado a menos bj. Então, agora o que acontece? Com esse sinal de menos eu inverto, então seria simplesmente e elevado a bj, e aqui ficaria menos, e veja que quando é mais, eu posso escrever assim, né? E elevado a bj vezes e elevado a 1, certo? Porque esse 1 está aqui dentro, então seria bj, porque lembre-se, quanto é que seria, por exemplo, x elevado a n vezes x elevado a m. Então, eu somo os expoentes, né? Então, seria n mais m, tá? Então, agora, se eu tirar o bj para fora, então seria simplesmente e elevado a bj vezes 1 menos e. Ok? E aí, se a gente falar que isso daqui é simplesmente a elevado a j vezes 1 menos a, que é esse termo que a gente está vendo aqui em cima, então quanto é que vale o a? Então, a é igual a e. Pronto, achamos o valor de a, que é o valor da exponencial. O sétimo exercício fala assim, ó, seja x a variável aleatória contínua com função densidade e probabilidade, dessa forma aqui, calcule p de x maior que 2, dado que 1 é menor que x, que é menor ou igual que 3. Então vai ser assim, então a gente vai usar a probabilidade condicional, então p de x ser maior que 2, dado que 1 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 3, então na verdade seria p de a dado b, vai ser quanto? P de a, x maior que 2, intersecção com b, que seria simplesmente 1 menor ou igual que x, que é menor ou igual que 3, dividido por p de b, que é simplesmente a probabilidade de 1 menor ou igual que x, que é menor ou igual que 3. Então, vamos lá. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? A gente tem o seguinte, é uma intersecção. Então, vamos desenhar aqui em cima a nossa reta. Então, isso aqui seria x maior que 2. O que seria isso? X maior que 2, então está aqui o valor 2. Então, seria esse intervalo aqui. Tá? O próximo, entre 1 e 3, o que seria? Seria assim, então, seria então 1 menor ou igual que x, que é menor ou igual que 3, está entre 1 e entre 3, então esse pedaço aqui. E aí qual que seria a intersecção? A intersecção é o que está nos dois, então seria x maior que 2, intersecção com 1 menor ou igual que x, que é menor ou igual que 3, então seria a parte que está nos dois. Então se nós olharmos aqui, ó, a única parte que está em 2 é esse pedaço entre 2 e 3. Tá? Então, esse termo aqui, eu posso escrevê-lo de outra maneira, eu posso escrever, então, que vai ser a probabilidade de 2 ser menor ou igual que x, que é menor ou igual que 3, dividido por p de 1, menor ou igual que x, que é menor ou igual que 3. Bom, como é que eu calculo essa probabilidade? Vai ser uma integral entre 2 e 3, da minha f de x dx, dividido por uma integral entre 1 e 3, da f de x dx. Só que aqui tem que tomar cuidado, por causa dos intervalos. O que seria a integral entre 2 e 3? Então vejam, entre 2 e 3, ela vale essa função aqui, tá? Então vai ser uma integral entre 2 e 3 de menos x mais 3 meios dx. Dividido por quanto? Bom, integral entre 1 e 3. Agora tem que quebrar. Então vejam, entre 1 e 3 vai ser uma integral de 1 a 2 e de 2 a 3. Então vai ser uma integral de 1 até 2, ao quanto que ela vale? Ela vale meio. Então vai ser meio
dx mais uma integral entre 2 e 3. Uma integral entre 2 e 3 de menos x sobre 2 mais 3 meios dx. Bom, o que eu tenho que saber daqui? Bom, você tem que saber o seguinte. A integral de um polinômio, então, por exemplo, a integral de x elevado a n dx, ela é simplesmente x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Tá? E se fosse a derivada, seria o contrário, né? Só para lembrar, vamos colocar nesse canto aqui. Ó. A derivada de x elevado a n dx, então o n cai, né? Então seria n x elevado a n menos 1. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Então seria integral de quanto? Seria integral de menos x. Quanto que é a integral de menos x? Bom, a gente viu ali que é menos x ao quadrado sobre 2. Então, porque x elevado a 1, né? Que seria x elevado a 1. Então vai para 2 e caiu 2. Mais 3x sobre 2. Por quê? Porque, na verdade, quando não tem nada é uma constante. Então, a integral de uma constante seria a mesma coisa que x elevado a zero. Né? Então, qual que seria a integral de a x elevado a zero dx? Bom, x elevado a zero seria x elevado a 1 sobre 1. Okay? Que é o que aparece aqui. Dividido, então essa integral antes disso é calculada entre 2 e 3. E aqui vai ser quanto? Bom, o meio, de novo, é uma constante. Integral de uma constante vai dar x sobre 2. De quanto? De 1 até 2. Mais, e aqui é a mesma que de cima, né? Então vai ser simplesmente menos x ao quadrado sobre 2, mais 3x sobre 2, de 2 até 3. Então é igualzinho ao de cima, tá? Bom, vamos lá, fazendo um pouco mais essa conta aqui. A gente vai ter, então, que esse caso que vai ser quanto? Vai ser simplesmente menos, aí vai ser quanto? 3 ao quadrado, 9, menos 2 ao quadrado, 4, dividido por 2, mais 3 meios vezes 3 menos 2. Tudo isso aqui dividido, agora embaixo vai ser quanto? Vai ser simplesmente 1 meio vezes, então vai ser quanto? Eu jogo 2 dentro do x, então seria 2 menos 1. 2 menos 1. E aí o próximo, menos, esse caso aqui seria então meio vezes, igualzinho de cima, né? Então seria 3, jogo aqui no x quadrado, vai dar 3 ao quadrado, vai dar 9, menos 2 ao quadrado, 4. Mais 3 meios vezes 3 menos 2. Ok? Bom, agora precisaria resolver essas frações aqui, tá? Então, se vocês resolverem, vai dar simplesmente 1/3. Então, a chance de que x seja maior que 2, dado que 1 é menor ou igual que x, que é menor que 3, é igual a 1/3. O exercício 8 fala o seguinte: o tempo tem semanas necessário para um programador desenvolver um website é uma variável aleatória com essa distribuição aqui, tá? Essa distribuição de t. Calcule a distribuição acumulada, que é a função de distribuição. Então vejam o seguinte, ó. Se eu fizer calcular essa função, eu vou ver o seguinte, ó, f de 0, quanto que é? É p de t menor ou igual que 0. Isso aqui é igual a 0. F de 1,99 é o quê? É p de t se menor ou igual que 1,99. Também é 0. Porque apenas a partir de 2 ela vale 0,2. Então, o que seria? O f de 2 é p de t menor ou igual que 2, que é igual a 0,2. E com isso a gente pode calcular todos os outros, tá? Então, por exemplo, quanto é que seria o f de 3? Seria p de t se menor ou igual que 3. Então seria quanto? 0,2 mais 0,1. 0,2 mais 0,1, que é igual a 0,3. Quanto é que seria o f de 4? F de 4 seria simplesmente 0,2 mais 0,1 mais 0,3. Seria então 0,2 mais 0,1, 0,3, seria 0,6. E o f de 5 é só somar todo mundo, então seria 0,2, 0,1 mais 0,1 mais 0,3 mais 0,4, isso aqui daria 1. Então, como é que a gente apresentaria graficamente essa função de distribuição? Ela vai ter essa cara aqui, ó. Vamos desenhar aqui aproximadamente. Então é o seguinte, até chegar em 2, então vamos lá, 2, 3, 4 e 5. Então, até chegar em 2, então 2 vai ser um intervalo aberto, ela vale 0. Tá? Então esse pedaço aqui é 0. Aí quando chegar em 2, de 2 até 3, sem tocar em 3, ela vale 0,2. Tá?
Entre 2 e 4, eu vou somar, né? Então, agora, entre 3 e 4, sem chegar em 4, ela vale 0,3, que seria a soma 0,1 mais 0,2, então daria 0,3. Entre 4 e 5, então agora seria, cheguei em 4, mas não toquei em 5. Vai dar quanto? Vai dar simplesmente 0,6. E de 5 para cima, ela vale 1. Okay? Então, valeria 1. Então, essa seria a nossa função de distribuição. Aqui estaria o valor de x. Só que notem o seguinte, esse valor que aparece aqui, esse é algo muito importante. Esse valor aqui não é a probabilidade de 2 menor ou igual que x, que é menor ou igual que 3. Não é isso, tá? Mas é o quê? Mas é a probabilidade de quê? Seria t, né? De t ser menor do que 3, que é simplesmente o f de 2. Tá? Por quê? Porque até chegar em 3, ela vale o f de 2, que é esse valor que está aqui. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então esse valor aqui não é a chance de estar no intervalo, mas a chance de que t seja menor do que esse valor aqui que aparece no intervalo. Tá? Então seria esse valor que está fechado aqui no canto. Então seria f de 2, que é simplesmente p de t se menor ou igual que 2. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Nos dá aqui a função de distribuição e a gente quer calcular agora a f de x. Bom, a gente viu na aula que f de x eu posso calcular como sendo a derivada d dx da minha função de distribuição, pelo teorema fundamental do cálculo. Lembrem-se, isso aqui na verdade é d dx, uma integral de menos infinito até um certo s, de f de s ds, tá? Então basta que eu derive. Então quanto é que vai ser o f de x? Ele é simplesmente d dx de 1 menos e a menos lambda x. Lembre-se, para a derivada da exponencial, quanto que é a derivada de e elevado ao x dx? Bom, nesse caso, o u cai para baixo, então seria u elevado ao x. Tá? Então, o que vai acontecer? A derivada de uma constante é zero, então seria menos, aí vai cair esse menos lambda, que é o u que cai aqui, né? Então seria menos lambda e elevado a menos lambda x. Então é simplesmente lambda e a menos lambda x. Então essa aqui é a nossa função densidade de probabilidade para x maior ou igual que zero. Não coloquei, mas essa aqui seria a nossa distribuição exponencial que a gente vai ver ao longo do curso. No exercício 10, nós queremos calcular a função de distribuição acumulada por uma variável aleatória contínua, tá? Então vamos lá, então a gente vai calcular nesse intervalo aqui. Então é bom sempre desenhar como é que seria essa função, como é que ela seria. Em alguns casos são fáceis, né? Então nesse caso ela vale 4x para x entre 0 e meio. Então na verdade ela é uma reta, porque é a equação de uma reta, né? 4x, com o coeficiente angular da reta seria 4, o coeficiente linear que seria onde corta em x igual a 0 igual a 0. Então, nesse caso, seria aqui meio. Então, aqui seria quanto? Aqui seria 4 vezes meio, daria 2. E aqui ela vai valer o contrário, 4 vezes 1 menos x para x entre meio e 1. Tá? Então, isso aqui seria o x, aqui seria o f de x. E agora a gente quer calcular a distribuição acumulada. Então, para 0 é menor que x, que é menor que meio, a gente tem aqui a nossa f de x, vai ser uma integral de menos infinito até x, de quem? 4x, 4s na verdade, gente, só para, porque em cima vai aparecer o x, né? 4s ds, então seria 4s ao quadrado sobre 2. De zero, porque ela não começa com menos infinito, ela começa de zero, e aí vai ter um valor aqui dentro. Então a gente vai até um certo valor x aqui, tá? Antes de chegar em meio. Então seria de 0 até x, então seria simplesmente esse 4 corta com esse 2, daria 2, então daria 2x quadrado. Então nesse pedaço de 0 até meio, ela vale 2x quadrado. E para x entre meio e 1, então seria meio menor ou igual que x, que é menor ou igual que 1. Então a gente vai ter que f de x vai ser uma integral de menos infinito até x da f de s ds.
Então aqui, ó, eu estou calculando de menos infinito até um certo valor que está aqui, tá? Um certo valor x aqui. Então vai ser quanto? Vai ser simplesmente uma integral. Vejam, de 0 até meio, ela vale 4x. Então seria de 0 até meio, seria 4x dx. Seria esse pedaço aqui, né? Até meio, tá? E depois falta o restante. Qual que é o restante? Mais uma integral de meio até x de quanto? 4 vezes 1 menos x. Só que ao invés de x, a gente usa s, né? 4 vezes 1 menos s ds. Então, isso aqui seria simplesmente 4x² sobre 2, de 0 até meio, mais, e aqui seria simplesmente 4 vezes 1, 4, então seria 4s. 4 vezes s daria simplesmente a integral 4s² sobre 2, então seria menos 4s² sobre 2, de quanto? De meio até x. Bom, esse 4 eu corto com esse 2, daria 2. Então, o meio ao quadrado daria 1/4, então seria 2 vezes 1/4, mais, aqui seria simplesmente 4 vezes x menos meio, e o outro termo seria, eu corto esse 4 com 2, vai daria 2, então seria simplesmente menos 2 vezes x² menos 1 meio ao quadrado daria 1/4. Então daria, não precisa simplificar muito, tá? Então seria simplesmente, esse termo aqui eu corto com esse, então seria simplesmente meio, aqui seria mais 4x, aqui seria simplesmente menos 2, menos 2x², menos, e aqui seria menos com coisa a mais, meio. Então a gente pode escrever finalmente, só simplificando mais um pouco, né? Então a gente tem aqui, ó, meio, mais meio vai dar 1, menos 2 daria menos 1, aí seria mais 4x, menos 2x². Então como é que seria a resposta? A resposta seria assim, né? Então seria f de x é igual. Ela vai ser simplesmente 0 para x menor do que 0, essa parte aqui, certo? Se x for menor ou igual que 0. Aqui não tem problema o menor ou igual porque a função é contínua, tá? Aí, entre 0 e meio, ela vale quanto? 2x². Então vai ser 2x² para 0 menor ou igual que x, que é menor ou igual que meio. Podemos até colocar assim, para ficar mais rigoroso. E acima disso, ela vale simplesmente menos 2x² mais, aqui faltou um x, mais 4x menos 1, para quanto? Meio é menor ou igual que x, que é menor que 1. E se ela for maior que 1, daqui para cá, ela vale simplesmente a área total. Então, ela é simplesmente 1 se x for maior ou igual que 1. Tá? Então, essa aqui é a nossa resposta. Uma fábrica produz peças automotivas, tais que 5% são defeituosas e 95% são não defeituosas, perfeitas. Se uma peça defeituosa for produzida, o fabricante perde R$ 5,00, enquanto que uma peça não defeituosa dá um lucro de R$ 10,00. Então calcule a esperança do lucro. Bom, vamos lá. Então a gente tem que montar a distribuição de probabilidade. Vamos falar que x é o lucro, tá? Então x é o lucro. Então vamos montar aqui a nossa distribuição de probabilidade. Então eu vou ter os valores possíveis de x e as respectivas probabilidades, tá? Então seria x, p de x é igual a um certo x. Quais são os valores possíveis? Bom, se uma peça defeituosa for fabricada, ele perde R$ 5,00, então vai ser menos 5. Qual a chance de acontecer? 5%. Se for produzir uma peça perfeita, ele dá um lucro de R$ 10,00, com a chance 0,95. Bom, esperança de x, como que é? É simplesmente o somatório de k, vou botar assim, xi, certo? X é igual a xi, de p de x, de xi, p de x igual a xi. Ok? Então seria, na verdade, esse valor vezes esse, mais esse vezes esse. Então seria menos 5 vezes 0,05 mais 10 vezes 0,95. Bom, isso aqui vai ser quanto? Essa multiplicação aqui vai ser simplesmente 5 vezes 5% daria 0,25. Então seria negativo aqui, mais, e aqui seria 9,5. Então seria 9,5 menos 0,25, então seria 9,25 reais. Bom, como é que eu interpreto isso? Isso aqui, na verdade, é o lucro que ele vai obter
em média, se ele fabricar um número grande de peças. Então, por exemplo, se ele produzir 1.000 peças, o lucro médio que ele vai ter por peça é R$ 9,25. No exercício 12, novamente o valor esperado, só que agora a variável aleatória é contínua. Então, qual que é o valor esperado? Então, a esperança de x é uma integral de menos infinito até infinito de x, f de x dx. Então, agora vai ser uma integral. Bom, vamos considerar agora o intervalo. Primeiro é entre 0 e 1. Caso contrário, ele é zero, né? Então, seria integral de 0 até 1 de x vezes, quanto é que vale f de x? Vale x. X dx mais uma integral, bom, agora é entre 1 e 2. Entre 1 e 2 de x vezes 2 menos x dx mais o restante é zero, tá? Então não precisa nem colocar. Bom, quanto é que seria isso aqui? Então seria integral de x ao quadrado, vai dar simplesmente x ao cubo sobre 3, de 0 até 1, mais, bom, esse aqui, termo aqui é 2 menos x dx. Deixa eu escrever melhor aqui para ficar um pouco mais claro. 2 menos x dx. Bom, quanto é que dá esse termo aqui? Então seria então 2x menos x ao quadrado. Tá? Então seria 2 vezes x, 2x, menos x vezes x, x quadrado. Integral de 2x, 2x ao quadrado sobre 2, de 1 até 2, menos a integral de x quadrado, x ao cubo sobre 3. De 1 até 2. Bom, agora vamos fazer essas contas aqui. Seria quanto? Bom, isso aqui seria 1/3 menos 0, então seria simplesmente 1/3. Esse 2 eu corto com esse 2, então seria x ao quadrado, seria 2 elevado ao quadrado, daria 4, menos 1 ao quadrado dá 1, menos, aqui seria 1/3 vezes 2 elevado ao cubo dá 8, menos 1 elevado ao cubo dá 1. Então isso aqui vai dar quanto? Vai dar simplesmente 1/3 mais 3, menos 8 sobre 3, na verdade 8 não, né? 8 menos 1, 7, então seria menos 7 sobre 3. Então fazendo aqui o MMC, vai ser simplesmente 3 dividido por 1, 3, vezes 1, 3, mais 3 dividido por 1 vai dar 3 vezes 3, 9, menos 7. Então isso aqui vai ser quanto? 9 menos 7, 2, mais 1, 13, então daria 1. Então a resposta, a esperança de x é simplesmente 1, que é o valor que a gente estava esperando aqui. No exercício 13, temos aqui duas distribuições de x e y, e a gente quer calcular a esperança de x, esperança de y, esperança de x ao quadrado e esperança de y ao quadrado. Bom, como é que a gente faz isso? Usando então a definição de esperança, então a esperança de x é bastante simples. Basta multiplicarmos o valor da variável aleatória pela probabilidade e somar. Então seria menos 2 vezes 1 quarto, mais o próximo, menos 1 vezes 1 quarto, mais 0 vezes 1 quarto, mais 1 vezes 1 quarto, mais 2 vezes 1 quarto. Se nós fizermos essa conta aqui, vai dar zero. Então, a média dessa variável aleatória x é zero. Se a gente calcular a esperança de y, é simplesmente menos 2 vezes zero, menos 1 vezes 1 quarto, mais menos 1 vezes 1 quarto, mais 0 vezes meio, mais 1 vezes 1 quarto, mais 2 vezes zero. Se nós novamente realizarmos essa conta, a gente vai mostrar também deu zero. Então, quer dizer, essas duas variáveis aleatórias possuem a mesma média. Então, possuem o mesmo valor esperado. Vamos calcular agora a esperança de x ao quadrado. Para calcular a esperança de x ao quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente elevar o valor ao quadrado e multiplicar pela probabilidade. Então só para a gente lembrar o que é, vamos escrever aqui nesse cantinho. Esperança de x ao quadrado é um somatório de x ao quadrado p de x é igual a x. Vou botar um i aqui para ser o índice, por causa discreto, né? Certo? Então é só somar ao quadrado. Então seria o quê? Menos 2 ao quadrado vezes 1 quarto, mais menos 1 ao quadrado vezes 1 quarto, mais 0 ao quadrado vezes 1 quarto, mais 1 ao quadrado vezes 1 quarto, mais 2 ao quadrado vezes 1 quarto. Se nós fizermos essa conta aqui, vai dar 2,5. Ok? E a esperança de y ao quadrado é a mesma coisa.
Então seria o quê? Menos 2 ao quadrado vezes zero. Então seria menos 2 ao quadrado vezes zero, mais menos 1 ao quadrado vezes 1/4, mais 0 ao quadrado vezes meio, mais 1 ao quadrado vezes 1/4, mais 2 ao quadrado vezes zero. Se nós fizermos a conta, vai dar 0,5. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quer dizer que os valores de y, a gente pode ver que esse valor aqui já deu zero e esse valor deu zero. Então, quer dizer, ela é mais concentrada ao redor de zero do que essa variável aqui. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que a esperança de x ao quadrado de x, ela vai ser maior. Então, o x está mais espalhado ao redor de zero do que o y. Então, por isso que é o valor maior. Então, é importante ver, nesse exemplo, o quê? É importante ver que, embora a média seja a mesma, o valor esperado é diferente. Então, quer dizer, a média não é suficiente para eu falar que x é diferente de y. Isso é extremamente importante ter isso em mente, porque em muitos problemas a gente vai ver que a média é a mesma, mas a variância muda. Então, tem que ter em mente que, por isso que é importante, na verdade, usar a média, a variância e outras medidas, que na verdade são os momentos estatísticos para caracterizar uma variável aleatória. No exercício 14, vamos calcular a variância de x, onde x é uma distribuição, é uma variável aleatória contínua com essa função densidade e probabilidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular, vamos colocar aqui em cima a fórmula da variância. Então, variância de x é a esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. Ok? Então, a gente vai ter que calcular, na verdade, esperança de x e esperança de x ao quadrado. Então, vamos lá. Então, a esperança de x, quanto que ela vai ser? Então, a gente já calculou nos exemplos anteriores. Vai ser uma integral de menos infinito até infinito, de x, f de x, dx. Ou seja, vai ser uma integral de 0 até 1, de x vezes x dx, mais uma integral de 1 até 2, de 2 menos x, vezes x, faltou x aqui, dx. Então vai ser quanto? Bom, x ao quadrado, a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, x ao cubo sobre 3, de 0 até 1, e a integral de 2x seria 2x ao quadrado sobre 2, de 1 até 2, e a integral, aqui seria menos x ao quadrado, né? Então seria menos x ao cubo sobre 3, de 1 até 2. Bom, aqui seria simplesmente 1/3, seria 1 menos 0 ao cubo, né? Esse 2 eu corto com esse 2, aí seria 2 ao quadrado dá 4, menos 1 ao quadrado, então 4 menos 1, 3. E aqui seria simplesmente 2 ao cubo, daria 8, 8 menos 1, 7, 7 sobre 3. Então, o MMC vai ser 3, então seria 1 mais 9 mais 7. Na verdade, esse 7 aqui é menos, não é mais. Aqui seria menos 7. 1 mais 9 menos 7. Então, 9 menos 7 daria 2. Opa. Na verdade, vamos colocar direito antes disso. Então, seria 1. Aqui seria mais 3 menos 7. Pronto. Então, o MMC daria 3. Então, seria 1. Aqui seria 3 vezes 3 daria 9. Daria 10. 10 menos 7 dá 3. Dividido por 3. Então, vai dar 1. Agora, vamos calcular a esperança de x ao quadrado. Então, a esperança de x ao quadrado é uma integral de menos infinito até o infinito de x ao quadrado f de x dx. Bom, quanto que vai ser isso? Vai ser uma integral de 0 até 1 de x ao quadrado vezes x dx mais uma integral de 1 até 2 de x ao quadrado vezes 2 menos x dx. Bom, quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar x elevado ao cubo. Quando é integral, vai dar x elevado à quarta sobre 4. X à quarta sobre 4, de 0 até 1. X ao quadrado vezes 2 daria 2x ao quadrado. 2x ao quadrado, a integral daria 2x ao cubo sobre 3. Mais 2x ao cubo sobre 3, de 1 até 2. E o último termo seria menos x ao cubo. Então, daria menos x à quarta sobre 4, de 1 até 2. Bom, quanto é que daria isso? O primeiro caso daria 1/4, que é simplesmente 1 elevado à quarta seria 1.
menos zero daria 1, dividido por 4, 1/4. O próximo mais 2/3 vezes 2 ao cubo daria 8, menos 1. 1 ao cubo, 1. Menos 1/4 vezes 2 elevado à quarta daria 16. Menos 1 elevado à quarta daria 1. Então, ele seria simplesmente 1/4. Aqui daria 7 vezes 2, 14 sobre 3. E esse aqui seria quanto? Seria 15 sobre 4, menos 15 sobre 4. Fazendo MMC, isso aqui vai dar 12, né? 12 dividido por 4 vai dar 3 vezes 1, 3, mais 12 dividido por 3 daria 4. 14 vezes 4 daria 56. 12 dividido por 4 daria 3, vezes 15, 45. Então, se a gente olhar aqui, vai dar 59 menos 45, vai dar 14 sobre 12. Isso aqui dá 7 sobre 6. Então, portanto, a variância de x é igual a esperança de x ao quadrado, 7 sobre 6, menos o quadrado da esperança, menos 1 ao quadrado. Então, seria simplesmente 1/6. Então, a variância de x é igual a 1/6. Notem que a variância tem que sempre ser positiva, tá? Se der um valor negativo, tem algo errado. No último exercício, vamos mostrar algumas propriedades da esperança e variância. Essas propriedades são fundamentais, por isso que eu coloquei elas aqui, tá? Vamos demonstrar para o caso contínuo, mas no caso discreto é a mesma coisa. Então, se a gente falar que x é uma variável aleatória contínua e ela tem uma função densidade de probabilidade f de x, então vamos calcular, vamos falar que g de x é simplesmente ax mais b. Então, eu tenho que a esperança de g de x é igual a esperança de ax mais b, que é o que a gente quer calcular aqui, né? Bom, quanto é que vai ser isso? Vai ser uma integral de menos infinito até infinito de a vezes x mais b, f de x dx. Ok? Bom, eu posso abrir, então vai ser quanto? Vai ser uma integral de menos infinito até infinito de ax f de x mais b f de x dx. Bom, a integral é uma função linear, então vamos abrir isso aqui em duas somas e jogar as constantes para fora. Então, seria quanto? Seria a integral de menos infinito até infinito de x, f de x dx, mais b também é uma constante, então para fora, sai para fora, então seria b integral de menos infinito até infinito de f de x dx. Ok. Bom, mas quem são essas integrais aqui? Ó? Se a gente olhar essa primeira integral de x, f de x dx, é a própria esperança de x. E a integral de f de x de menos infinito até infinito tem que dar 1. Então, isso aqui é simplesmente a esperança de x mais b vezes 1, que é b. Pronto, provamos a primeira propriedade. Tá? Vamos provar agora para o caso da variância. Então, vamos lá. Então, a variância de ax mais b, a gente pode escrever como sendo a esperança de quem? De ax mais b ao quadrado menos o quadrado da esperança de ax mais b. Então, esperança de ax mais b ao quadrado. Bom, então vamos lá. Então, vamos abrir esse termo de dentro aqui. Quanto é que seria? Então, esperança de a ao quadrado, x ao quadrado, então seria esse termo aqui ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, então duas vezes ax vezes b, mais b ao quadrado. Então, quem tiver com dúvida, basta fazer isso aqui, ó. Basta fazer aqui ax mais b vezes ax mais b. E aí vocês vão ver que vai dar isso aqui ali, tá? Que é simplesmente produto de um termo por ele mesmo, tá? Bom, o próximo vai dar quanto? Menos esse termo todo ao quadrado. Bom, a gente viu que esperança de ax mais b é a esperança de x mais b. Isso tudo aqui vai ser ao quadrado. Bom, vamos lá, continuando. Bom, esperança de uma constante, a constante sai para fora, então seria a ao quadrado, esperança de x ao quadrado, mais as constantes saem para fora, então vai ser 2ab
vezes a esperança de x. O próximo, a esperança da constante é a própria constante, mais b ao quadrado. Bom, e aqui vai dar quanto? Vamos lá, menos, então seria o primeiro ao quadrado, esperança de x ao quadrado, mais 2 vezes a esperança de x vezes b, mais b ao quadrado, tem um menos de fora ali, né? Então agora vamos botar esse menos, vamos aplicar esse menos nesses termos aqui. Então seria simplesmente a ao quadrado, esperança de x ao quadrado, que já está ali, mais 2ab, esperança de x, mais b ao quadrado, menos, agora esse termo aqui seria a ao quadrado, esperança de x ao quadrado, menos 2ab, esperança de x, menos b ao quadrado. Esse termo aqui, ó, ab, esperança de x, ele está aqui, ok? B ao quadrado, corta com b quadrado. Então sobrou quem? Sobrou simplesmente a ao quadrado, esperança de x ao quadrado, menos a ao quadrado, esperança de x ao quadrado. Então sobrou isso aqui, ó, sobrou a quadrado vezes o primeiro termo, esperança de x ao quadrado, menos esperança de x ao quadrado. Então, o que é esse termo aqui? Isso aqui é a variância de x. Então, isso aqui dá simplesmente a ao quadrado variância de x. Bom, o que tem de interessante aqui? Interessante é o seguinte, esse termo aqui que apareceu aqui dentro, o b, notem que ele não interfere. Por quê? Porque é o seguinte, se você tem uma distribuição de probabilidade, vamos supor que ela tem essa forma aqui. Se eu movo ela de posição, vamos supor que ela está próximo de zero. Se eu movo ela de posição, movo ela para cá, o que aconteceu? A variância, que é relacionada com essa distância aqui, ela não muda, certo? Porque a variância ela mede em relação ao valor esperado. Então, quer dizer, eu transladar a distribuição de um local para o outro não muda a variância. E quando você você soma um termo, na verdade, em x, o que você está fazendo é transladando essa distribuição de um ponto para outro. Então, quer dizer, por isso que não afeta. Então, é bom ter isso em mente, porque, na verdade, isso afeta, isso é muito utilizado principalmente quando vocês trabalharem com conjunto de dados, quando você soma uma constante a uma feature, por exemplo, do conjunto de dados, não altera a variância, ok? Então, é importante ter isso em mente. Bom, pessoal, então essa é a primeira lista. Essa primeira lista cobre o material da aula 1 até a aula 7. Então, eu sugiro que vocês refaçam essa lista com calma, tentem entender os conceitos, tentem estudar bastante, porque, embora probabilidades pareçam um pouco complicado, na verdade não é, tá? Principalmente o pessoal que veio de outras áreas, de humanas e de biológicas, pode ter um pouco de dificuldade, principalmente a parte de cálculo, mas tentem perseverar, tá? Tentem não desistir do curso, porque como é a primeira vez, sempre parece mais difícil, mas aos poucos vocês vão ver que vai ficando mais fácil, tá? Então tentem estudar toda essa parte e tendo dúvidas, tanto, principalmente na parte de cálculo, me avisem que eu coloco mais material para vocês, tá? Então, pessoal, é isso e bom estudo para todos vocês.